Graça e paz. Nós estamos chegando ao final de um livro que, na realidade, eu não conversei com todos, portanto, não sei, na realidade, assim, até quantos, né, quem de nós, da igreja, quem teve a oportunidade, né, possibilidade e oportunidade, talvez até interesse também, né, de adquirir o livro. Mas foi uma leitura interessante e um assunto também tremendamente interessante. E é claro que, vez ou outra, né, em algum ponto do livro, a gente precisou fazer uma certa adaptação à nossa linguagem brasileira, né, à nossa cultura brasileira, mas o certo é que o assunto, né, espiritualidade emocionalmente saudável, o assunto e a forma como ele foi exposto pelo autor do livro, mexeu muito com a gente, mexeu muito comigo, e realmente essa figura, ela é intrigante, né, ela por si já nos convida a fazer isso, né, esse exercício. E é sempre muito importante a gente... desculpa, a figura do iceberg, né? Eu estou imaginando que todos estão olhando para o quadro aqui, né? Então, a figura do iceberg que nós desenvolvemos aí ao longo dos capítulos, então é algo que realmente trouxe mesmo uma santa inquietação, né? Nos trouxe a uma realidade. E aí, então, o que significa mesmo para nós, né, essa figura é que nós corremos o risco, essa é que é a grande realidade, nós corremos o risco de viver de uma forma superficial, aparente e escondendo, né, uma maior parte, né, da nossa vida, do nosso ser, né, daquilo que nós somos mesmo, e a gente corre o risco, então, de deixar isso permanentemente na profundidade e não tratar, né? Então, esse é o grande risco, e eu creio que esse foi o grande objetivo, né, do autor, a partir da própria experiência dele, né? Isso foi muito interessante. Por isso, como foi a partir da experiência dele, um norte-americano, a gente foi necessário e continua sendo necessário que a gente, então, que nós, ao analisar, né, todo o conceito do livro, a gente realmente faça isso, tenhamos feito isso em alguns momentos, principalmente, trazendo isso para a nossa realidade, né? Trazendo isso para a nossa realidade. E nós vemos aqui em todo o decorrer do livro, alguns princípios, algumas ideias, né, algumas sugestões, e nós estamos agora aqui, hoje, e na esperança de que a gente ainda se lembre, né, e não, pelo menos não estava na nossa programação, não sei se isso até de repente vamos fazer, mas o certo é que o ideal é que a gente se lembre, né, a gente se lembre do que nós estivemos vendo em todos os capítulos, né, em cada um dos capítulos, até o capítulo 9, que foi estudado quinta-feira passada, para que a gente possa pensar, então, diante de tudo que nós vimos até aqui, né, dessas quintas-feiras todas, e daí? Como que nós vamos reagir diante disso, né? Então, a pergunta hoje, o caminho hoje é a gente pensar junto aqui, né, o que nós vamos fazer, né, o que vai ser, o que nós vamos fazer do que nós ouvimos, o que isso vai significar na prática na nossa vida. E é isso que propõe o capítulo 10, que é a gente dar o próximo passo, que é exatamente admitir, não é, que nós precisamos estabelecer, em função de tudo aquilo que a gente viu, de tudo que a gente
ouviu aqui e quem leu o livro também, é exatamente essa necessidade que nós precisamos de dar um próximo passo, que é o passo que vai nos levar a desenvolver uma regra de vida. E aí é o que nós temos nesse capítulo de hoje, nesse desenvolvimento de uma regra de vida. Então, está entre aspas, porque é isso mesmo, é regra de vida. E aí, qual é o objetivo? É que nós, diante de tudo que nós vimos, a gente, nesse passo para estabelecimento de uma regra de vida, a gente possa alcançar o objetivo maior da nossa vida, que é amar a Cristo acima de tudo. Então, isso bem fundamental mesmo. Algumas coisas de hoje a gente vai ver, vai perceber que a gente já viu em uma das quintas-feiras aí, mas é isso mesmo. Hoje nós precisamos estabelecer isso. E é interessante que uma coisa que o autor me trouxe, assim, que eu achei bem interessante, que de bate-pronto eu gostaria de deixar aqui com vocês, é que, na verdade, a regra, não é? Nós precisamos descobrir exatamente qual é a base da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? E aí nós temos insistido aqui, portanto, ao meditar sobre o livro, e eu estava relembrando aqui, viu, irmãos, de um passado mesmo nosso aqui como igreja. A gente já vem desenvolvendo isso. E nesse aspecto eu achei muito interessante como que o livro, como que o estudar, o ler o livro, me solidificou em mim de que a gente realmente, que nós estamos no caminho certo ao insistir realmente sobre isso, né, sobre esse tema, sobre essa vamos chamar, quebra de paradigma. Nós, como crente, né, eu pessoalmente entendo que o contato que eu tive e continuo tendo com esse tema tem realmente mudado a minha vida, mudado o meu conceito de crente, mudado o meu conceito de cristão, e por que não dizer também mudado o meu conceito de pastor, né? Então, de servo de Deus, de membro, né, do serviço no reino de Deus, né? Isso é muito importante. E aí, essa base, né, da nossa fé está diretamente relacionado com a nossa disciplina espiritual. Não existe. Então, quando nós pensamos em regra, né, regra de vida, não há como. Nós precisamos, então, na regra de vida, estabelecer a nossa base de fé, e a nossa base de fé vai estar relacionada com a nossa disciplina espiritual, ou no plural, né, as nossas disciplinas espirituais, ou os nossos exercícios espirituais, também podemos chamar de exercícios devocionais, né? Então, de bate-pronto, uma afirmação do Peter Scazzero que eu anotei para a gente pensar sobre ela, né? Toda a nossa vida deve ser organizada de tal forma que o amor a Cristo venha antes de tudo. Ou seja, quando nós organizamos a nossa vida, cada ato da nossa vida, no dia a dia, vai estar nos levando a perceber, e a experimentar, e a viver, e a testemunhar o nosso amor a Cristo antes de qualquer coisa. Então, não há dúvida, né? Nós não vamos errar, porque nós estamos realmente centrados, né, nessa regra de vida, cuja base de fé está diretamente ligada aos nossos exercícios espirituais, à nossa disciplina e tudo mais, né? E aí, quando a gente pensa em regra de vida, algo que também eu não sabia, não sei se alguém aqui sabe qual é a origem da palavra regra. Sinônimo de regra pode ser lei, né? Sei. O manual, né? Manual. A Bíblia, por exemplo, é o que para nós? Vamos relembrar aqui a classe de catecúmenos. Vamos lá. Quem pode me responder bem rápido aí? O que o nosso catecismo diz? Que a Bíblia é o quê? A regra de fé.
Manual de fé e prática, regra, né? Pois é, aí interessante. A palavra regra, ela é do grego, que significa, a palavra em grego é trelis, que dá origem à palavra treliça. E aí, quando você usa o livro, é porque nem todos têm, e é complicado, eu não pedi para fazer isso, né? Mas tem uma figura no livro, que é a figura de uma treliça para uma parreira. Então, a treliça, ela orienta os ramos da videira para que ela fique encorpada e produza os frutos, né? Então, eu diria que seria, então, essa uma trilha, né? Um manual, uma orientação. E aí, nesse sentido, nós temos algo que é muito importante nessa prática dos exercícios devocionais, que é o nosso plano que nós precisamos elaborar para essas disciplinas devocionais, ou os nossos exercícios devocionais, que nós estabeleçamos um plano intencional. Ou seja, as coisas não vão acontecer na nossa vida no automático, não. Como a gente vem levando. Eu digo para vocês, a experiência minha. A leitura desse livro confirmou em mim algo que eu repito para vocês, o que eu disse, eu já venho trabalhando isso na minha vida já há muito tempo, né? Desde que eu comecei a ler material nessa área, e a leitura desse livro veio confirmar isso em mim, de que eu e você precisamos definitivamente fazer um plano intencional. Ou seja, nós precisamos colocar intenção nas coisas, objetivos, sabe? Metas, alvos. Qual é o nosso objetivo? Então, aqui, de acordo com o estudo desse capítulo 10 do livro, né, desse livro que estamos estudando até hoje nas nossas quintas-feiras, qual é o nosso plano intencional? O que nós temos estabelecido? E aí é estabelecido em termos de organização mesmo. Não é ficar só na mente, não. De preferência escrito, quando nós escrevemos. Qual vai ser, qual tem sido, a gente pode pesquisar, né? Meditar, refletir sobre isso. Qual tem sido o objetivo da minha vida? Aí, se encontrarmos, melhor. Mas se não encontrarmos, porque nós nos enquadramos no iniciozinho desse livro. É que nós estamos tendo uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então, vamos corrigir isso? Vamos. Então, hoje, o que nós vamos fazer desse estudo todo? Então, primeira coisa, primeiro passo, realmente, é nós estabelecermos esse plano intencional. Vamos escrever mesmo qual é o objetivo, qual é o nosso propósito de vida. Sabe, o que nós desejamos? Nós desejamos alcançar que objetivo na nossa carreira cristã? Daí, então, nós vamos estabelecer os nossos exercícios devocionais, né, os nossos exercícios espirituais, aí vamos estabelecer direitinho, e aí, então, dentro desse plano intencional, nós vamos colocar, em primeiro lugar, acima de qualquer outro objetivo, o primeiro objetivo central nesse plano intencional nosso é o nosso desejo de estarmos com Deus e amá-lo. Isso aí está no nosso catecismo também. O Peter Escaseiro não está inventando nada, e nem nós, ao concordarmos com ele aqui, expomos isso. Está também no nosso catecismo. Tá? Não é? Qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo principal do homem? Qual deve ser a meta principal do ser humano? Qual é? Então, o nosso plano intencional parte desse ponto. Nosso desejo realmente de estar com Deus e de amá-lo.
Por isso, então, é que a gente aí vai ver que aí nós vamos colocar, né, aí os nossos valores, né? Aí nós vamos colocar em jogo os nossos hábitos. Quais têm sido os nossos valores? Quais têm sido os nossos hábitos? Não é? Gente, olha, olhando para esse capítulo 10 e recordando o que a gente viu aqui, quantas vezes nós aqui já nos inquietamos com o que a pastora Neila chama de rodízio, né? Eu diria assim, que ela teve coragem de dizer, mas eu já vinha tentando ter coragem de dizer isso há muito tempo. Mas parece que é uma espécie de rodízio, né, que se faz na igreja, nos cultos à noite, não é verdade? Mas tem um grupo que vem no domingo, um outro não vem. No outro domingo, aquele grupo que não veio, vem, mas aquele grupo que veio domingo passado não vem nesse. Aí dá a impressão que é um rodízio. Irmãos e irmãs, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vendo todo esse quadro e pensando no que nós precisamos realmente estabelecer de regra de vida para tirar essa parte enorme do iceberg que está submerso aí, a gente não trata, para alcançar esse ponto, eu diria para vocês que nós, à medida em que a gente tenha essa inquietação e que a gente continue, a gente seja obrigado a continuar com essa inquietação, eu diria que é a mais total e absoluta pobreza espiritual. Porque dentro de um plano intencional é extremamente maior, mais abrangente, mais extenso do que vir à igreja todos os domingos. Vem de manhã, assiste a escola dominical, vem de noite, participa do culto. É muito, mas é muito mais profundo, muito mais abrangente, não é? Do que até, digamos assim, esse hábito, não é? Então, nós precisamos pensar realmente muito nisso, né? Como que nós vamos fazer para levantar esse iceberg, tirar essa parte enorme da profundidade aí, né? Então, esse plano intencional é algo muito importante para nós. Nós temos aqui, o Peter Scazzero lembrou muito bem, porque para mim, no meu ponto de vista, é realmente um exemplo excelente, né? Ele deu o exemplo de Daniel, né? Daniel foi uma pessoa que cresceu, eu não me recordo, e eu acho que por eu não me recordar, é sinal que não tem na Bíblia, né, o histórico da criação, da forma como Daniel foi criado. Eu não me recordo, eu acho que não tem, né? Lá na galeria dos heróis da fé não tem. Enfim, eu acho que não tem na Bíblia como Daniel foi criado. Só diz como que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele e com os outros que foram levados cativos para a Babilônia, né? Eles eram nobres, de famílias nobres, e eles foram para o palácio, e ali ele e os outros 3 amigos, eles foram observados e considerados nobres e apropriados para estarem ali a serviço do rei. Né? E eles foram para ali para se alimentar da comida do palácio, aquela coisa toda. O que a gente sabe do livro profético de Daniel é que ele e os outros 3 amigos, eles se recusaram, né, a se alimentar das iguarias do rei, aquela coisa toda ali, e depois o que aconteceu na vida deles. Especialmente, irmãos, no capítulo 6 do livro profético de Daniel, que leva o seu nome, né? Ali, e é interessante que o livro considerado, está no campo dos livros proféticos, só porque há um conteúdo profético ali de Daniel. Mas a gente pode dizer que é também um livro histórico, né? É um livro, está dentro dos livros proféticos, mas é também um livro histórico, porque há uma história ali que é contada, né? Tanto dele como dos seus 3 amigos. E dele, irmãos, o que a gente pode dizer aqui, como exemplo que a gente tem, é o capítulo 6, e só para refrescar a nossa memória, o capítulo 6 conta um momento especial na vida de Daniel, em que os seus inimigos invejosos, né? Ele já tinha inimigos invejosos ali, né? Propuseram ao rei que ele editasse uma lei que proibisse qualquer cidadão de fazer oração para qualquer outro deus que não fosse o Deus da Babilônia. Né? O contexto ali é esse.
E aí aqueles inimigos perceberam o que em Daniel? Que ele orava ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Ele tinha esse exercício devocional e era intencional. Ele abria as janelas em direção a Jerusalém, né? Então era um plano intencional dele, né? Então isso é muito interessante, muito importante, né, que a gente tem. Também aí já é mais histórico, né? Não está exatamente na Bíblia, mas a igreja cristã, nos primeiros séculos, né, foi uma igreja que praticou muito esse plano intencional, né? Apesar de que de um tempo em diante, aí a gente, pelo menos na minha análise, né, eu posso até estar errado, mas uma época dos monásticos, né, eles se isolavam no campo. Aí eu acho que já era um exagero, mas de qualquer maneira, a intenção deles era legal, de realmente de praticar esses exercícios devocionais. E aí, então, a gente tem até historicamente aí algumas coisas. O Escaseiro, ele até citou uma coisa que eu não lembrava, pelo menos, né? Não sei se a pastora Neila lembrava, quem mais leu o livro aí lembrava, da regra de São Bento, né? Quem já foi católico aqui? Eu nunca fui católico, mas eram regras estabelecidas e tinham fundamento, né? Tinha um fundamento, porque era com uma intenção. Mas o importante é o seguinte, é que nós precisamos o autoconhecimento, a busca, né, que a gente veio vendo aí no livro, a gente precisa então com isso levantar a nossa personalidade, isso deve ser levado em conta, né, a nossa personalidade, as nossas variedades de dons, não é isso? Então, o temperamento, né, aonde nós estamos localizados, e o chamado de Deus, que é o pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, irmãos? Que essa prática, isso que nós estamos chamando de regra intencional, ou de plano intencional, isso aqui, a proposta do Peter Escaseiro, que eu concordo, é que aqui, irmãos, nós temos algo que a gente precisa ter muito atento a isso aqui. É que esse plano intencional, todo esse projeto de propósito, de não ter algo inconsciente, de que a gente vai tocando, né, a nossa vida de qualquer jeito. Não, ter algo com propósito, um plano realmente intencional. Esse passo, ele deve ser dado individualmente. Aqui é diferente da oração em dupla, da oração em família, que tudo isso é maravilhoso. Isso aqui não está anulando nada do que o nosso culto doméstico, né? A nossa reunião de grupo, não anula nada disso. Mas é importante a gente entender que esse ponto é algo individual. Por quê, irmãos? Porque a maneira de eu encarar a minha quietude e a minha solitude pode ser diferente da Roseli. E assim por diante, né? Personalidade, por aí vai. Então, isso aqui a gente tem os exemplos, é claro, Daniel fazia daquela forma que ele fez, né? Nós temos muitos outros exemplos, os monásticos iam lá para o meio do mato, ficavam lá, né? Conta-se, né? Eu estudei, tem um livro histórico que chama O Cristianismo através dos séculos, é um livro ótimo, quem quiser, né, aprofundar um pouco mais na história da igreja, é Cristianismo através dos séculos. Conta que esses monásticos, muitos deles, gente, eles iam para aqueles lugares lá e eles chicoteavam o próprio corpo, as suas costas, e chicoteado o seu próprio corpo, eles iam para locais em que tinha abelhas, tá, para que as abelhas viessem, e as abelhas atraídas pelas marcas, né, e sangue das chicotadas que ele mesmo dava, que as abelhas vinham, ou seja, sofrimento para dar com gosto. Não é essa a proposta nem do livro, nem do assunto, e nem a proposta da palavra de Deus para a gente ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Portanto, nós vamos estabelecer isso de maneira pessoal,
né, com a análise da nossa personalidade, do nosso temperamento, essa coisa toda. Agora, o que é regra geral? Isso aqui é importante. O que é regra geral? Que aí nós podemos dizer que são elementos presentes na regra de vida e no plano intencional. Esses elementos devem estar presentes em mim, em você, no nosso primo, nossa prima, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, filha, irmão, irmã. Esses elementos, eles são elementos presentes na nossa regra de fé, e eu quero me deter um pouquinho a eles aqui, tá certo? Bom, o primeiro ponto não poderia ser de forma diferente, porque nós já respondemos aqui, a nossa única, e aí até no catecismo tem alguns que botam única e infalível, né? A Bíblia é a nossa única e infalível regra de fé e prática. Então é lógico, o principal elemento nessa regra de fé é exatamente a Escritura. A palavra de Deus, a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode estar fora, é o primeiro elemento. Então, se desejamos estabelecer essa regra, a Bíblia é o nosso livro-texto. A Bíblia é a nossa companheira, tá certo? E aqui há várias sugestões, né? Há várias sugestões para a Bíblia presente. Desde muito tempo, eu era menino pequeno, já existia a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Desde pequeno mesmo, que já existe e ainda existe, só que hoje está nos programas aí, você não precisa pegar um papel para isso, mas hoje tem nos programas, quando você lê a Bíblia por ano, né? Então você tem várias sugestões, tá? Várias alternativas, leitura de pequenas porções, mas o certo é que a gente precisa estabelecer isso. A palavra de Deus é o primeiro elemento, ele não pode estar, qualquer coisa que esteja fora da palavra de Deus, você já pode desconfiar. Qualquer conselho, qualquer proposta de conduta, qualquer coisa que esteja fora da Bíblia, tem que desconfiar. Não é? Então, a Bíblia, a Escritura. Tá? Agora, aqui, irmãos, tem aqueles dois elementos que eu nunca me esqueço, né? Há coisas assim bem legais na nossa vida aqui como igreja que eu não esqueço. E, portanto, eu não me esqueço daquela nossa vigília que tivemos no Acamp, seguido de um encontro de família, né, em que nós tivemos ali aquelas duas palestras que eu dei até hoje, não sei se quem já esqueceu, mas eu nunca me esqueci, né, em que nós destacamos a importância, irmãos, do silêncio e da solitude. E que você pode colocar o silêncio aí como quietude, nós nos aquietarmos, sabe? E nós estarmos nesse momento de solitude. Por isso que eu disse que é pessoal. Você pode até estabelecer, por uma questão de estratégia, o mesmo horário e tal, mas vão para lugares diferentes. Nem na mesma sala. Não, vão para lugares diferentes. Tá certo? Mas, irmãos, isso aqui é muito importante. Não sei se você gostou também da proposta aqui de um dos gente finos aqui que o livro coloca. Eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso, não, mas a proposta dele é o seguinte: é a gente ficar com uma pedra na boca. Eu não sei, agora eu não lembro quantos dias, nem lembro quantos dias aqui, não vou caçar aqui para ver, não. Você lembra dele quantos dias? 3 anos? Não é isso tudo, não, né? É alguns meses, não é não? Com a pedra na boca? É exagero demais. Sabe para quê, irmãos? Para não falar. Como é que você fala com a pedra na boca? Não, gente, é 3 anos mesmo, eu nem lembrava mais disso. Meu Deus. Não é capaz que ele tirava a pedra para dormir, né? Não sei. Mas enfim, gente, não importa aqui não. Vamos usar isso como uma figura alegórica, né? Como uma figura ilustrativa. Irmão, nós precisamos aprender a ficar em silêncio. É fácil? Mas não é mesmo. Nós somos falantes. Nós gostamos de falar. Mas nós precisamos aprender nesse plano intencional, um elemento presente, né? O segundo elemento, depois da Escritura, é esse silêncio, esse elemento do silêncio, ou seja, quietude.
né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, esse nosso silenciar, né? A nossa solitude, estamos ali dedicando aquele tempo, não é? Nós falamos há 2 quintas-feiras passadas sobre o ofício divino, que também demos um nome brasileiro, né? Devocional sistemática. Então, esse é um elemento também dentro do plano intencional. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês forem iguais a mim, olha, se não tiver uma coisa muito criteriosa, não vai conseguir. Se não estabelecer algo criterioso mesmo, a gente não vai conseguir, porque nós temos uma facilidade aí. Eu vou tirar o nós, porque eu estou colocando vocês no rolo aqui, né? Eu vou colocar o verbo, o pronome na primeira pessoa do singular. Então, eu preciso cuidar muito disso, porque a minha tendência pessoal é me distrair, é esquecer, sabe? Eu sou muito disperso demais, é a minha natureza, é o meu temperamento. Eu não disse que tem uns temperamentos diferentes, né? Então, meu amigo, se você é igual a mim, tem esse temperamento, se é dispersivo, então fique mais atento, cuide, porque é um elemento presente. E para isso nós precisamos estabelecer mesmo uma devocional sistemática. E é claro, como eu falei da palavra de Deus, não é? Nós não podemos também pensar assim, igual aquele caboclinho que eu visitei no Rio de Janeiro, que eu já contei aqui, né? Você chega lá, a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, chega, está amarelo a página lá do Salmo 91, a página de cá e de cá, né? Onde está o Salmo 91, tudo amarelinho. Você passava uma folha tanto para um lado como para o outro, a página anterior e a página posterior estava branquinho, o resto da Bíblia tudo branquinho. Ou seja, não adianta isso. E não adianta também só ler a Bíblia por ler, não. É ler a Bíblia e estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Não foi essa a orientação de Paulo a Timóteo? Não é? Que ele dedicasse à leitura e à meditação na palavra de Deus. Então é muito importante esse elemento também, né? Que eu estudo, a meditação na palavra de Deus. Daí a gente entra um pouco no que nós já vimos aqui também, que eu creio que isso aqui é uma recordação, mas é um fecho, né? Que a gente precisa também estabelecer, e é incrível a gente pensar assim, mas pastor, então o descanso, né? O momento de descanso faz parte? Faz. Nós precisamos descansar. Nós não descansarmos é um erro de criação. Nós não descansarmos, irmãos, é um erro contra nós mesmos, contra a criação, é um erro contra a nossa forma, contra a forma como fomos criados. Não estabelecermos criteriosamente um momento de descanso, repito, é contrariar a forma como nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus. É isso, nós já vimos aqui, né, o nosso Shabat, né, o nosso sábado. E aqui, eu acrescento aqui também, né, tem um elemento entre um e outro, mas como uma coisa está bem ligada à outra, né, eu já vou falar logo aqui, que ao lado dessa necessidade, desse Shabat, né, do descanso, está a necessidade também de nós nos recrearmos, né, da gente dar uma divertida também, não é? É ou não é? Vamos dar importância também à recreação. Vamos estabelecer aí uma forma de diversão aí, fazer uns concursos, fazer umas provas, fazer uns negócios aí, né, dar umas tarefas aí, vamos dizer, uma disputa de família contra família aí, vamos estabelecer aí um jogo de peteca, jogo de sei lá do quê, mas vamos divertir, vamos dar uma divertida, porque divertir faz parte, né? A gente pensa que só as crianças que precisam disso, né? Muito bem, então esse Shabat, descanso com a recreação e a simplicidade, irmão, eu achei isso aqui extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente pensa na regra de vida, o risco é a gente pensar que esse negócio vai ser muito complexo, né? Esse negócio é meio complicado. Não é não, gente, a vida cristã é a coisa mais simples do mundo. Servir a Jesus, seguir, né? Seguir a Jesus, estar com Jesus, ter esse tempo com Jesus, esse tempo com Deus, é a coisa mais simples do mundo. Mas vocês já notaram como nós somos meio complicados? Algumas coisas têm que ser em pé,
outras não sei o quê. Então, a gente complica. O mais difícil para nós, na minha opinião, é exatamente sermos simples. Porque parece que complicar é mais fácil. Parece que complicar é mais fácil. Como num programa humorístico, há muitos anos, né, que eu me lembro que tinha um quadro assim. Tinha um quadro que tratava desse assunto, né? Que a função do caboclinho lá era complicar. Tá certo? Então, nós precisamos entender isso, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus criativo, ele é um Deus, mas é um Deus simples, sabe? Ele quer essa simplicidade da gente, né? Então, esse elemento é muito importante. Temos também dentro do quadro, aí nós temos aí o nosso desejo de ser servo, né? De servir, né? Encarando a missão, como eu disse, do propósito. Qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é a missão que a gente tem como certeza que Deus tem dado para nós? Qual é a nossa missão? Vamos dizer, qual é a nossa missão nesse mundo? A gente precisa ter isso, e o serviço está ligado à missão. Temos 2 pontos aqui fundamentais também, que é o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa saúde. Eu nunca me esqueço, essa mulher anda meio sumida, pelo menos na minha maneira de ver, né? Anda meio sumida. É uma pastora que ela falava em programa de televisão, está meio sumida, eu não tenho visto ela mais, não sei se vocês têm visto, a Valnice Milhomes. Mas uma vez eu ouvi da Valnice Milhomes uma afirmação que eu achei legal. Ela disse o seguinte: olha, nós muitas vezes negligenciamos isso, mas nós precisamos cuidar do nosso corpo. Afinal de contas, a Bíblia não diz que ele é templo do Espírito Santo? Ora, ele é templo do Espírito Santo. Então nós vamos habitar o Espírito Santo num corpo todo carcomido? Todo escambrechado aí? Não, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da saúde. Não é verdade? E paralelamente, cuidar da saúde emocional. Cuidar da saúde emocional, ter um momento, e aí entra o momento do descanso, o momento da recreação. Isso é muito importante. Tem uma frase, aí é uma frase popular, tá, gente? Que eu não sei se vocês já viram. Já. Aqui só talvez os mais novinhos, mas nós outros já ouvimos muito. Essa até tem adesivo, frase de para-choque, várias coisas. Está estressado? Vamos lá, a frase está estressado, vai pescar. Você não gosta de pescar, você gosta de quê? De jogar bola? Está estressado, vai jogar bola. Vamos, é a parte de recreação, é a parte de tratamento físico, tratamento emocional. A gente vai acumulando estresse, a gente não sabe, então nós precisamos cuidar disso, da nossa saúde emocional. A gente acabou de concluir, a gente viu, irmãos, isso aqui para mim ficou claro, todo o decorrer do livro, que isso foi uma coisa bem forte mesmo na nossa, acho que se eu não me engano foi na primeira aula, agora estou um pouco em dúvida, mas acho que foi na primeira aula. Irmãos, não existe espiritualidade saudável se não for também saudável do ponto de vista emocional. É um engano da gente. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. É um elemento presente nessa regra de fé. E aqui existem 2 outros elementos que são fundamentais, que é a família. Aí, essa parte de tratamento de saúde, do corpo, saúde emocional, serviço e missão, esse Shabat, que é o Shabat, que é o descanso, a recreação, essa simplicidade, isso tudo pode, as coisas, as práticas aqui que são individuais, mas eu não sei vocês, mas eu acho meio sem graça me distrair, me divertir, uma recreação individual. Eu sou meio pluralista nisso, Eu não gosto muito dessa coisa individual, não. Melhor melhor em grupo, E aí são a família. Irmãos, ou seja, sabe, nós precisamos estabelecer esses elementos. Vamos fazer parte.
desse estabelecimento de uma saúde física, saúde emocional, fazer isso em família, né? A família é importante, né? A família é um presente de Deus, né? E é claro, e aí, em consequência disso, a comunidade também, né? A comunidade também. A gente precisa, aí, até como igreja também, né? Um dia desses, não sei com quem estava falando, eu não me lembro mais agora com quem eu estava falando, não. Não sei se são os baianos, porque era alguma coisa para lá, né? Aí a gente estava comentando assim, já pensou, rapaz, a gente em janeiro, vai ter que deixar alguém aqui de plantão, né? Mas a gente já pensou, a gente lotar uns 2, 3 ônibus, porque aí a igreja já vai estar bem grande, né? Bem grandinho, a gente lotar uns 2, 3 ônibus aqui, e sair passar uma semana, a igreja passar aí uma semana lá em Prado, né? A pessoa, a gente ir lá para o Rio Caí, lá fazer aquela bagunça lá no Rio Caí, depois, sabe, 3 ônibus, sabe, para a gente sair em uma recreação. É lógico que isso é exagero, mas a gente pode fazer isso, sabe? Então, a família fazer isso é ótimo, mas a comunidade também. Então, aqui, como é que então nós vamos aplicar essa regra de vida? Como eu disse, é individual? Há pontos aqui, elementos aqui, que vão ser em conjunto, vão ser em dupla, né? O casal, vai ser os irmãos, é a família toda, vai a comunidade, sim, não é? Então, como é que nós vamos poder aplicar isso, então, essa regra de vida? Então, é lógico, começa da individualidade. Sim, em família. Mas também tem um elemento fundamental aqui, em termos de aplicação, que é o nosso ajuntamento. Sabe, irmãos, o nosso ajuntamento. Às vezes, no ajuntamento, a gente ouve um cântico. Não é verdade? No ajuntamento, a gente ouve uma oração, a gente ouve a pregação, um testemunho. Algo acontece no ajuntamento e aquilo não vai ser levado para esse plano intencional? Claro que sim. Tá certo? Então, aí é uma aplicação mais ampla, né, que a gente entende, né, que é o nosso ajuntamento, a própria vida da igreja. É ou não é? A própria vida da igreja. Tá certo? O envolvimento dos ministérios, a participação, por exemplo, participação na tarde de oração aqui, que aí eu ainda insisto, algumas pessoas ainda não estão conseguindo vir, né, mas quem consegue vir, as tardes de oração, enfim, a vida normal da igreja, a diaconia, tudo que envolve a igreja é também um aprendizado para nós, e nós levamos isso para o nosso plano intencional. Tá certo? Então, é bem legal isso. E é claro, né, eu não poderia terminar esse nosso bate-papo aqui, monólogo, né, bate-papo de monólogo, eu não faço de jeito nenhum encerrar isso aqui sem citar que hoje, no nosso caso, além do ajuntamento, né, além da vida natural da igreja aí, que vai, né, a vida normal da igreja, o nosso envolvimento com a vida da igreja, a gente leva isso, mas hoje nós temos, como eu disse, a família. E o que temos mais? Pastora Neila não pode responder a essa pergunta. Os demais, quem souber, pode me responder. Hoje, atualmente, nós temos que campo de expansão, de uma aplicação mais ampla, disso que nós estamos falando, desses elementos aqui de regra de fé. As células, viu? Tá vendo? O pessoal está sabendo, viu, pastor? Então, irmãos, são as células, que também é um lugar, um momento em que a gente tem, né, de compartilhamento, de cuidado um com o outro e tudo. E olha como que você pode levar isso para o seu plano intencional? Nossa, totalmente. Não é? Então, isso é muito importante. Agora, é claro que em tudo isso, sabe? E aí eu encerro afirmando o seguinte, que tudo o que nós vimos no livro inteiro, todinho, nesse resumaço de hoje, nessa recordação e nessa aplicação, como é que vai ser então, afinal de contas? Nós vamos querer essa regra de fé, essa treliça, nós vamos querer estabelecer
esse plano intencional, vamos, ok. Então, todos esses elementos que nós colocamos aqui, tudo isso, realmente, nós precisamos ter uma disposição de realmente viver uma vida tal que Deus tem para nós pessoalmente. Irmão, irmã, não é legal, não vai ter muito resultado se a gente ficar à sombra de alguém. Esse plano intencional, ele é pessoal. E a aplicação dos elementos, em alguns momentos, ele pode ser em dupla, pode ser coletivo, pode ser compartilhado. Mas é muito importante que a nossa vida, ela seja uma vida com Deus. E a gente possa perceber aquilo que Deus está desejando fazer na nossa vida individualmente. Ou seja, nós precisamos aprender a ser nós mesmos. Gente, esse plano intencional, com esse plano intencional, com essa minha disposição, irmãos, de realmente ter essa vida realmente com Deus, esse meu desejo de estar com Deus, de amar a Deus, como grande mandamento, amarás, pois, ao teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse nosso desejo realmente de estar com Deus e amá-lo, vai nos levar realmente a ter a nossa experiência pessoal com Deus. É legal, não tem problema nenhum de continuar dizendo, né, numa pregação, numa coisa assim, citar um exemplo, uma ilustração, citar o caso de alguém, ok, é ótimo isso, não tem problema não. Mas é muito importante, irmãos, não dá mais tempo, a gente precisa realmente que sabe, a gente não tenha lembrando de muita coisa aqui, nessa figura aqui, eu digo que o propósito é a gente realmente levantar esse iceberg aqui, acabar com essa parte enorme submersa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, à medida em que realmente nós entendermos que nós somos desafiados, nós somos convidados a ter essa vida pessoal, essa vida individual, essa experiência pessoal com Deus, com Ele ali falando a nós, no nosso silêncio, na nossa quietude, na nossa solitude ali, no nosso plano intencional, ter um propósito, ter uma intenção com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.